Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa segunda aula, do segundo trimestre, e hoje nós vamos estar falando sobre o conhecimento científico. Só relembrando, a aula passada nós falamos do conhecimento do senso comum, que é aquele conhecimento adquirido de forma espontânea, no impulso, sem quaisquer bases científicas, E hoje nós vamos estar falando então do conhecimento científico, certo? O conhecimento científico, pessoal, é um conhecimento a qual tem, o estudo científico dos fatos, Tem a razão como forma de mecanismo de comprovar, o que se estuda ou que se questiona, Os porquês, Então, o conhecimento científico, ele sana os porquês, as interrogações da sociedade, De forma racional, de forma que utilize a razão como base de respostas. Então, a definição de conhecimento científico é um conjunto de teorias construídas, para compreender a realidade. Então, é um conjunto de teorias construídas. O que é teorias? Estudos, construídos por quem? Por cientistas, por pesquisadores, procurando sempre o quê? Explicar os fatos através da construção de leis, princípios e teorias que devem ser objetivas e válidas para todos. É um conhecimento racional que utiliza um método rigoroso. Então, o conhecimento científico, ele não mais pode ser comparado com um conhecimento do senso comum. Uma vez que o conhecimento do senso comum é a nossa opinião, é o nosso achismo, É um conhecimento adquirido por impulso, é um conhecimento que não tem bases científicas. Já o conhecimento científico é um conhecimento racional, é um conhecimento que utiliza métodos rigorosos, Quais são esses métodos rigorosos? Muitos estudos, muitas pesquisas, muitas experiências, que norteiam um conjunto de teorias, construídas para compreender a realidade da cosmologia, a realidade da antropologia e assim sucessivamente. Dentro do conhecimento do senso comum, há também algumas características que norteiam esse tipo de conhecimento, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 características que norteiam, o conhecimento científico. Então, a primeira dela é a construção racional. Então, a própria palavra já nos dá uma pista, O que é construção? Construir, Construção racional. Construir um conhecimento racional. Um conhecimento que tenha razão como base, como alicerce, Então, a construção racional é uma interpretação racional dos fatos que estabelece relações causais entre os fenômenos, fórmulas e leis que integram as teorias. Então, a construção racional nada mais é do que essa interpretação, esse conjunto racional dos fatos que estabelece relações, Relações entre causas e efeitos, Relações entre os fenômenos, formula as leis, aplica as leis, E integra as teorias, O que é integrar as teorias? É colocar as teorias como a explicação das práticas,
Por isso que fala integrar as teorias. O que é integrar? Conciliar as teorias com as práticas, certo? A segunda característica é a característica analítico, né? O que significa analítico? Analítico vem de análise, né? Então, analisa os fatos de forma precisa, rigorosa e clara, né? Então, a segunda característica do conhecimento científico, chamada analítico, é uma característica que analisa os fatos de forma precisa, de forma rigorosa, clara, objetiva, né? Evitando o mínimo de erro possível, certo? A terceira característica é o saber construído de modo metódico e imediato. O que significa isso? São investigações orientadas por regras e um método rigoroso apoiado na verificação e no controle de experiências. Então, a terceira característica, né, do conhecimento científico é a característica do saber construído de modo metódico e imediato, que é a investigação sendo orientada por regras e por um método rigoroso, né? Qual seria esse método rigoroso no caso do conhecimento científico? A razão, né? A ciência, a pesquisa, né? De forma a verificar, né, o controle das experiências, o controle dos resultados, certo? A quarta característica é a característica crítica, né? O que é a característica crítica? A ciência é um conhecimento profundo e real, pois procura ir mais além das aparências, revela uma captação crítica da realidade. Então, a característica crítica é aquela característica que vai além, né, do que se pede ou do que se tem a proposta, né? É uma característica crítica onde ela vai analisar todos os setores, todos os fatos, todas as possibilidades, né? Essa característica crítica é aquela que vai sanando os porquês. Porquê disso, porquê daquilo, até chegar à conclusão que não há mais como fazer perguntas, não há como mais questionar os porquês. Por isso que nós chamamos essa quarta característica de característica crítica, uma vez que ela é um conhecimento profundo e real, que procura ir além, né, do que se pede ou ir além das aparências, certo? A quinta característica é a característica que utiliza uma linguagem clara. O que significa isso? Usa uma linguagem do mesmo gênero e com o mesmo sentido, né? Então, é uma linguagem que utiliza, né, coisas do mesmo gênero, do mesmo sentido, né? E utiliza uma certa técnica, definindo com rigor os seus conceitos, né? Definindo com rigor os seus conceitos, os seus resultados, as suas experiências. Por isso que nós chamamos, né, essa característica de característica que utiliza uma linguagem clara, né? O que é uma linguagem clara? Coisas do mesmo gênero e com o mesmo sentido e com uma certa técnica que vai fazer com que as coisas definidas sejam definidas com rigor e com conceitos científicos, conceitos claros. A sexta característica é a característica objetivo, né? É um conhecimento que procura uma análise exata e rigorosa dos fatos, excluindo apreciações subjetivas. É um conhecimento universal. Então, o que é
a característica objetiva é um conhecimento que procura uma análise exata, sem nenhum erro. E então, o que significa isso? Um conhecimento universal. Um conhecimento universal para todos, né? Todos que irem em busca da mesma pergunta, será a mesma resposta, uma vez que esta resposta foi construída de forma científica, né? De forma rigorosa, analisando todos os fatos, todas as possibilidades. Então não tem por que uma mesma pergunta ter duas ou mais respostas diferentes. Então por isso que nós falamos que a sexta característica do conhecimento científico é a objetiva, que é aquela característica a qual o conhecimento, né, procura ter uma análise exata, transformando esse conhecimento em um conhecimento universal, um conhecimento para todos, certo? A sétima característica é a característica provisório, que é uma atividade progressiva. Tem um caráter provisório e aberto, pois é um conhecimento aproximado e não definitivo. Então, o provisório é progressiva, né? É uma atividade progressiva, ela vai progredindo. Se ela vai progredindo, ela não chega num resultado final de imediato. Por isso que nós falamos que ela é provisório e aberto. O que significa provisório e aberto? Provisório porque não chegou no fim, né? E aberto é porque eles continuam estudando mecanismos para concretizar, né, esse determinado estudo ou esse determinado fato. E por fim, a última característica do conhecimento científico é o preditivo. O que significa preditivo? Gerar previsões testáveis, né? Gerar previsões testáveis vem de testes, né? Então organiza os conhecimentos de modo a poder dominar a natureza em função das necessidades e desejos do homem. Tem como finalidade compreender, explicar e prever o desenvolvimento dos fenômenos. Então, a última característica do conhecimento científico, denominada preditivo, né, que significa gerar previsões, ela tem como principal objetivo compreender, explicar e prever, né, o desenvolvimento dos fenômenos, tanto naturais ou os fenômenos que são ocasionados pela ação humana ou modificados pela ação humana e assim sucessivamente, certo? Então hoje nós encerramos, né, nessa segunda aula as duas principais formas de conhecimento. Conhecimento do senso comum, que foi a primeira aula, e o conhecimento o conhecimento científico que nós falamos hoje na segunda aula. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.